Nunca foi sobre o relacionamento da Beatriz com o Beto, sempre foi sobre o relacionamento da Beatriz com a mãe. Fala, maninhos e maninhas, tudo bom com vocês? Esse é mais um Enquanto Eu Lavo Louça. E hoje tô de fardinha nova. Eu comprei esse avental por R$ 10 numa loja de coisas aqui em Manaus. E resolvi personalizar ele pra gravar aqui, ficar mais bonitinho, né? Porque aquele avental já era antigo. E como estou numa casa nova, né, meu amor? Vai ter vídeo no meu canal sobre a mudança para essa casa e as paredes que eu fiz aqui, que eu desenhei umas paredes. Então, já se liga no meu canal do YouTube. E hoje eu tô querendo lavar a louça, vai ser a primeira louça que eu lavo com vocês na minha casa nova. E eu quero falar sobre o final de Garota do Momento. Vocês já assistiram? Vocês estavam acompanhando Garota do Momento? Porque era a minha novela do momento. Eu estava hiper focada nessa novela. E agora ela acabou. Eu não sei mais o que fazer quando dá 5 horas da tarde. Porque era o horário que eu geralmente dava uma pausa, ia lanchar e assistia a novela. Agora eu resolvi lavar a louça, velho. Falando dessa novela, né? Inclusive, hoje eu tô gravando numa segunda-feira pós terminou a novela. Terminou a novela, tipo, sexta-feira passada. Hoje é o primeiro dia que vai ter aquela outra novela lá. Mas eu já não vou assistir porque eu não assisti nem a primeira fase, não vou querer assistir a segunda fase. Eu tô um pouco saturada de novela meio caipira, sabe? Nada contra. É só que eu não curto mais. E aí, o que acontece? Eu quero falar sobre o final de Garota do Momento. E o primeiro tópico que eu queria falar com vocês, enquanto eu tô lavando a minha loucinha aqui, a morte da Zélia. Galera, e não, comenta, deixa aí nos comentários se você estava assistindo. O que você achou dessa morte da Zélia? Porque eu achei uma merda. Eu não gostei, eu não queria que a Zélia tivesse morrido, né? Pra mim, a Zélia tinha que ter vivido e ficado com o Basílio e os dois pleníssimos dominando a empresa lá, a Perfumaria Carioca. E ela realmente conseguindo viver a vingança dela, sabe? Porque ela também foi tão vítima dos Alencar quanto a Beatriz, a Bia, a outra lá, a mãe delas. Então, assim, achei muito péssima a morte da Zélia. Não esperava. Deixa eu virar a câmera um pouco mais pra cá. Aqui, assim. Acho que até dá pra ver eu lavando a luz. Quando ela morreu, eu até fiquei assim, pô, será que é uma morte fake? Que, tipo assim, ela vai morrer, mas daqui a pouco ela ressuscita, ela volta. Eu vi até, quem é que tava comentando? Eu acho que foi a Isabela que ela comentou assim, eu queria que ela voltasse, eu acho que ela vai voltar, tipo, falando, a Zélia morreu, mas a Branca tá viva e tal. Mas infelizmente não tinha nem margem pra isso, porque ela levou o tiro do Juliano na hora e morreu na hora. Então, tipo, não tinha muito o que se fazer, né? E aí eu fiquei muito triste, achei um erro, né? Achei um erro muito, muito grave ter matado a Zélia logo na reta final. Não achei também de última o Basílio ficar com a sobrinha dela, tipo, nada a ver, sabe? Aquela menina já tinha sido carta fora do baralho, tipo, no máximo ela apareceu lá no velório, ok. Mas assim, ela ficou com a herança da Zélia e ficou com o Basílio pegando aquela menina, tipo, não tem química nenhuma, nada a ver, sabe? Nada a ver. Fiquei muito triste, muito, muito mal feito. Mas foi isso. Agora, outra coisa que eu também não gostei do final, a redenção da Bia. Na verdade, eu já tava não gostando dessa reta final em que a Bia, de repente, resolveu se arrepender de todos os pecados e se tornar uma boa pessoa, porque, eu tenho sangue batista, não sei o que lá. Bicha, tu já tinha ultrapassado todos os limites de tudo, sabe? Não que a pessoa não pode se arrepender. Na vida real é outra história, mas na narrativa da história da novela, não fazia o menor sentido ela voltar atrás. Ainda que, descobri tudo. Pra mim, o que tinha que ter acontecido? A Beatriz, ela tinha dois caminhos. Ou ela morria e teria sido perfeito se o Juliano tivesse dado o tiro na Bia na hora que ela sobe, por engano. Ele foi tentar, tipo assim, a Zélia conseguia sair de perto dele, ia correr pro elevador, aí chegava a Bia, ele atirava e dava na Bia em vez de dar na Zélia. Teria sido espetacular. Porque aí era o cara que matou a própria filha, maluco. Nossa, ele ia ficar transtornadíssimo. Ia ser muito mais interessante para a narrativa da novela se tivesse sido dessa forma. Ou a Bia
ficasse completamente louca, biruleibe das ideias. Porque ela já estava tão obcecada pelo meninozinho louro lá, o Beto, que faria todo sentido. Ela perdeu tudo, perdeu descobriu que a mãe não era mãe. O Beto nunca gostou dela. E ela já tinha feito o que fez com o Ronaldo, né? Que pra mim, ali foi o momento em que não tinha mais volta pra ela. Quando ela abusou do Ronaldo, que foi o que ela fez, né? E pra poder dizer que o Beto tinha tirado a virgindade dela, é, ela pra mim ali já tinha ultrapassado o limite que ainda dava tempo dela ter uma redenção, de ela se arrepender, sabe? A partir dali, acabou, não tinha. Ela tinha que permanecer vilã, porque já tinha sido construído esse arco da vilã. Mas aí não. Aí eu não sei o que deu na cabeça, não sei se a autora gosta mais da Maísa. E olha que eu amo a Maísa, sou muito fã da Maísa. Inclusive, comecei a assistir a novela também por conta da Maísa, que realmente eu sou muito fã dela. Mas a novela não era sobre Maísa, era sobre a Beatriz. Eu esqueci o nome da atriz, né? Mas era sobre a Beatriz, a outra menina, a outra Beatriz, né? E principalmente era sobre o amor da mãe, né? E isso também foi uma parada que eu achei que meio que se perdeu na trama, não sei se porque teve que alongar, né? Porque a novela estava realmente muito boa, e aí alongou por mais alguns tempos. Mas assim, nunca foi sobre o relacionamento da Beatriz com o Beto, sempre foi sobre o relacionamento da Beatriz com a mãe, a busca dela, esse resgate dela. Tanto que até eu estava reparando na imagem de abertura que fica no Globoplay, a capa, né, da thumb lá da novela é uma imagem onde tem o título, aí tem a Beatriz, que é central, porque ela é a central, aí do lado a Bia, que é a Maísa, e o Beto. O que não faz o menor sentido. Não deveria existir. Deveria ser Beatriz, Bia e Clarice. Porque o cerne da trama, a trama era sobre esse relacionamento. Era sobre o amor de mãe e filha. Não era sobre amor romântico com macho, entendeu? Ele era secundário. Era secundário, existia, obviamente, mas era secundário. Só que acabou que esse tomou o protagonismo e se tornou o principal. E aí eu achei que isso foi meio que desandando, assim, foi um desande na novela, ao meu ver. Essa foi a primeira novela na minha vida que eu assisti todos os capítulos, porque eu tava vendo no Globoplay. Então eu vi desde o primeiro ao último capítulo, todos, como uma série. Então, assim, eu acompanhei essa trama. E eu percebi essa incoerência, sabe? E que me deixou muito triste, porque era uma trama muito interessante, né? Muito, muito interessante. O plot dela era muito bom, mas que acabou se perdendo no meio do caminho. E só pra finalizar sobre a Beatriz, né? Eu achei que a personagem da Beatriz, ela ela também acabou se perdendo ao longo da trama. Porque ela começou como uma menina forte, decidida, feminista, girl power, e que tinha todo o seu background religioso e as suas vivências e tal. Ela não era uma mocinha indefesa, mas ela era uma mocinha que sabia se defender e lutar pelas suas causas e lutar pelos seus. E isso eu achei muito legal, né? Porque ela não era só mais aquela mocinha, mas ela de fato ela tinha um protagonismo mesmo, só que esse protagonismo foi se perdendo ao longo da trama. E ela acabou, ao meu ver, né? Tudo minha opinião, se tornando uma personagem quase que secundária na trama principal, né? E que acabou indo muito para esse arquétipo de mocinha bondosa que faz sempre o certo e que nunca erra e que não tem um traço de dubiedade, sabe? Ela era só muito boa, muito generosa, muito isso, muito aquilo. E, tipo assim, o ser humano não é 100% tudo, poxa. Não que ela tivesse que ser mau caráter que nem a Bia, não é isso. Mas, sei lá, ela acabou sendo over demais nesse aspecto e que meio que tirou um pouco da empatia pra personagem, sabe? Eu achei assim que ficou meio. Parece que ela ficou meio perdida depois de um tempo, porque quem ganhou o protagonismo, na verdade, foi a Bia, né? Teve esse arco aí que a Bia foi muito protagonista, né? Então, assim, eu achei meio
meio ruim como caminharam a trama pra ela, principalmente com a representatividade que ela estava trazendo pra essa novela, né? E, enfim, por último, teve uma coisa que eu gostei. Oh, criticou tudo, né? Mas teve uma coisa que eu gostei realmente, que foi o castigo da Maristela, né? Eu achei que o castigo da Maristela foi muito bom. Eu não estava esperando essa reviravolta, né? Dela meio que provar do próprio veneno. Então ela foi atropelada pelo bonde. O que, assim, desde da história da Clarice, eu já achava esse atropelamento pelo bonde mó paia. Porque aquele bonde, ele andava devagaríssimo. Tipo assim, não dava pra ter tido um acidente daquela forma, sabe? Mas aí eu joguei pro lúdico, porque, né? Não é sobre isso. Mas aí eu gostei, né, dela ter sido atropelada pelo bonde, ela ter perdido a memória, e o Basílio, nossa, o Basílio foi gigante ali, o Basílio foi gigante, que ele fez dela a empregada da casa, e continuou dando os remedinhos que ela dava pra Clarice, agora ela tava tomando, pelo Dr. Malagueta. Aí eu confesso que eu achei isso tudo, assim, foi muito, eu achei criativo e eu gostei. Realmente eu achei muito bom, porque ela também ela foi a mentora, né? Ela foi a cabeça de todos os crimes, pô. Então, ela ter esse final que não foi simplesmente só ir pra cadeia, sabe? Mas ela padecer dessa forma, eu achei muito bom. E era pra ser a Zélia lá naquela casa, junto com o Basílio, e não aquela outra meninazinha. Mas é isso. No geral, gostei muito da novela. Achei a novela me entreteu, né? Eu não vou falar muito dos outros núcleos, porque são secundários, né? Tiveram sua parte ali, né? Mas não foi tão relevante pro final. Os pais do Beto terem se reconciliado, é isso que eu gostei, achei legal, né? E é isso. Tipo, no geral, eu acho que teve mais acertos do que erros. E eu acho que assim como estão fazendo a parte 2, vamos dizer assim, da novela Eta Mundo Melhor, né? Dava muito para fazer uma parte 2 de Garota do Momento, sabe? Então fica aí, Globo, né? A minha expectativa pela segunda temporada de Garota do Momento, porque realmente o elenco muito bom, assim, as pessoas todos muito bem entrosados, né? Acompanhei eles também nas redes sociais, aparentemente muito amigos, né? E isso contribui para que a novela seja tão boa, né? Então, eu acho que vale a pena ressuscitar a Zélia, né? Eu vou passar pano para qualquer coisa de tentativa de ressuscitação da Zélia. Ah, porque a Zélia, na verdade, ela tinha se escondido e não sei o que. Ah, tá, acredito, aceito. Eu só quero a Zélia de volta. Se vocês gostaram do vídeo, me segue para mais e até a próxima. Tchau!